E o que será que acontece quando um lutador de WWE resolve se aventurar no MMA? A gente tem alguns casos de lutadores que tentaram migrar para o MMA, mas que não deram certo. Mas hoje a gente vai conhecer a história de Brock Lesnar, um lutador que conseguiu migrar com sucesso e fez uma carreira brilhante no UFC. Antes de entrar no WWE, Brock Lesnar teve uma trajetória de sucesso gigante no wrestling. Ao contrário do que muitos pensam de que o Brock veio do nada, ele já tinha treinado bastante na sua juventude e chegou a ser considerado por 2 vezes o melhor atleta de wrestling do ano. Brock Lesnar encerrou essa sua carreira ali na faculdade com 106 vitórias e apenas 5 derrotas. Pra vocês terem noção, tem lutadores do UFC que não conseguem os títulos que ele conseguiu durante sua faculdade. Logo depois ele assinou um contrato com a Federação de Luta Livre, e ele ganhou muito destaque porque foi o lutador mais jovem a vencer um campeonato de WWE. E em 2004, Brock Lesnar deu uma pausa na sua carreira no WWE e resolveu se juntar a um time de futebol americano, mas ele foi cortado durante a pré-temporada. E o Brock começou sua carreira no MMA em 2007. Ele conseguiu uma vitória ali avassaladora, era um oponente um pouco mais fraco, mas não deixa de ser uma vitória avassaladora, e lógico que chamou a atenção do UFC. O UFC sempre tenta emplacar lutadores como o Brock, e o Brock já era uma super estrela do WWE, então o UFC não ia deixar essa oportunidade passar. Então, com um cartel de uma vitória e nenhuma derrota, Brock foi contratado pelo UFC. E a ideia do UFC era simples, eles queriam emplacar o Brock Lesnar de qualquer forma. Quem acompanha o UFC sabe que sempre o UFC tá tentando emplacar alguém, assim como eles fizeram com Conor McGregor, assim como fizeram com a Ronda Rousey. Então eles estão sempre tentando emplacar uma celebridade das lutas, e esse era o momento de tentar emplacar o Brock Lesnar. Mas a primeira luta dele no UFC já não foi como o patrão esperava. Ele enfrentou um lutador muito experiente, duríssimo no chão, que é o Frank Mir. Já chegou mostrando pro que veio, tá? Deu um atropelo no Frank Mir, tava literalmente destruindo, mas o Brock não tinha experiência ainda de UFC, não tinha enfrentado lutadores experientes, o Frank Mir era um lutador experiente, e no momento de vacilo ali, de descuido, o Frank Mir conseguiu encaixar a posição muito tranquilamente e finalizar o Brock Lesnar. Então essa foi a primeira luta do Brock no UFC. Acabou sendo finalizado depois de ter dado um atropelo gigante ali no Frank Mir. A segunda luta do Brock foi contra o Itier. Itier também é um lutador duríssimo, com uma carreira gigante, já tinha vencido lutadores muito mais experientes que o Brock, só que dessa vez o Brock estava mais experiente. No momento ali do início da luta, o Brock já foi pra cima igual um doido. O Itier até deu uma risada, mas depois a risada acabou. Bem no comecinho da luta, ele já acertou uma bomba que derrubou o Hit. E o Brock foi pra cima. Eu lembro que eu assisti essa luta ao vivo, eu lembro que eu olhei pro meu irmão e a gente falou, cara, ele tá indo pra cima igual um touro. Ele foi literalmente pra cima igual um touro. E os 3 rounds da luta foi simplesmente um atropelo. Brock Lesnar dominou a luta do início ao fim. Bateu até não aguentar mais. E se na sua primeira luta ele tinha tido uma performance horrível e tinha sido vaiado, nessa segunda ele tava sendo aplaudido. Em certo momento da luta, todo mundo gritava o seu nome e ele parou de bater só pra ouvir as pessoas gritarem o seu nome. E nesse momento o hype já tava criado. Era tudo que o UFC precisava. O UFC só precisava que ele tivesse uma vitória contra um bom lutador. Não importa se ele tinha perdido a sua luta de estreia ali contra o Frank Mir, não importa se ele só tinha 2 vitórias e uma derrota no cartel. O que importa é que ele tinha acabado de conseguir uma vitória brutal sobre um lutador muito experiente. E como o UFC tava fazendo de tudo pra emplacar o Brock Lesnar, isso já garantiu pra ele uma disputa de cinturão. Muitos acharam que foi injusto, outros acharam que valia a pena. Olhando pelo lado dos negócios, valeu muito a pena, porque o Brock Lesnar vendia e seria uma super luta. Olhando pelo lado da fila do cinturão, não era justo com quem tava lá esperando uma oportunidade. E a luta pelo cinturão foi contra nada mais, nada menos que Randy Couture. Randy Couture é uma lenda do UFC, um cara que simplesmente venceu praticamente todo mundo do UFC, muito experiente, é um lutador muito perigoso e mesmo com a diferença de tamanho ali, todo mundo acreditava na vitória do Randy Couture. Essa já foi uma luta um pouco mais equilibrada. O Randy conseguiu dar dificuldade pro Brock ali no primeiro round, chegou a acertar bons socos que abriram o rosto do Brock Lesnar, mas no segundo round não teve jeito. Brock Lesnar mais uma vez acertou uma bomba, derrubou o Randy Couture e depois distribuiu o soco até que o juiz parasse a luta. E naquele momento ali era tudo que o UFC mais queria. Brock Lesnar estava sendo coroado campeão, isso com apenas 4 lutas profissionais. Naquele momento ali o hype era real, não tinha mais o que fazer, Brock Lesnar já era realidade. E logo após vencer o cinturão, não tinha luta mais justa do que contra o Frank Mir. Frank Mir foi o cara que venceu o Brock Lesnar na sua estreia no UFC, então nada mais justo do que fazer uma revanche contra ele. Esses dois trocaram muitas farpas antes da luta, tava bem notório que os dois realmente não gostavam um do outro. Frank Mir tava dando certeza de que ia vencer de novo o Brock Lesnar falando que ia acabar com o Frank Mir, e foram pra luta. O primeiro round foi simplesmente um atropelo do Brock Lesnar mais uma vez, ele parecia estar bem mais esperto com a questão do jiu-jitsu, não deu vacilo ali, não deu abertura pro Frank Mir para que ele pudesse encaixar algum golpe ali do nada, e o segundo round foi simplesmente terminar o atropelo. Frank Mir parecia que tava indo um pouco bem ali, acertou alguns socos e não sei o que deu na cabeça dele, que ele tentou uma joelhada voadora. E esse foi o começo do fim. Ele acertou aquela joelhada voadora, Brock caiu em cima e foi dando soco até que o juiz parasse a luta. E o
Brock simplesmente não se importava muito com o que a plateia pensava dele. Ele atacou a plateia, também foi pra cima do Frank Mir como uma forma de provocação, e ali o Brock tinha lavado a alma dele. Ele era o campeão indiscutível. Além de ter ganhado de uma lenda que era o Randy Couture, ele também tinha ganhado do cara que tinha vencido ele. Ele provou que ele evoluiu ao longo do tempo. Sua segunda defesa de cinturão foi uma das lutas mais difíceis que ele já teve. Ele lutou contra Shane Carwin. Shane Carwin também era um monstro, absurdo, era gigante igual ao Brock. E ninguém sabia o que esperar dessa luta, né? Nesse momento o hype do Brock Lesnar já era real, então ele começava a ser favorito nas casas de aposta, o pessoal já começava a gostar dele, mas ninguém sabia o que esperar dessa luta de gigantes. Essa foi uma luta que vai ser lembrada pra sempre, porque logo no comecinho o Shane Carwin acertou uma bomba no Brock, o Brock caiu completamente desnorteado e ali foi um atropelo do começo até o final. O Brock apanhou muito, alguns juízes eu tenho certeza que teriam parado aquela luta. Foi simplesmente um atropelo do começo até o final. O Brock não parou de apanhar o round inteiro. No segundo round, Brock parecia estar feliz ali. Antes de começar o round, ele estava rindo. Os dois fizeram uma troca de olhares antes do round começar. Mas no segundo round, Brock Lesnar provou por que ele era o campeão. Ele aproveitou uma brecha ali, conseguiu levar a luta pro chão e finalizou o Shane Carwin. Na sua comemoração, ele subiu na grade e fez alguns gestos batendo no seu rosto, dando a entender que pode bater porque ele aguenta. O reinado de Brock Lesnar teve fim quando ele enfrentou Cain Velasquez. Cain Velasquez também estava vindo de uma sequência muito boa, era um lutador muito duro. Fisicamente ali, o Brock parecia ser muito maior do que ele, mas os dois eram peso pesado, então não tinha essa discrepância toda. Mas nessa luta foi um completo passeio do Cain Velasquez. Ele simplesmente triturou o Brock Lesnar e dessa vez não teve como aguentar. Brock Lesnar foi derrotado pelo Cain Velasquez e perdeu seu título. Após essa luta, Brock Lesnar só voltou a lutar no ano seguinte, quando ele foi derrotado pelo Alistair Overeem. Foi uma luta também, um desafio de gigantes, porque o Overeem era um dos maiores caras da categoria, e o Brock acabou sendo derrotado. 5 anos depois, o Brock voltou no UFC 200, fez uma luta contra o Mark Hunt, venceu por decisão unânime, mas a luta acabou sendo declarada como sem resultado porque o Brock acabou caindo no doping depois. E essa foi a história de Brock Lesnar desde sua infância até o sucesso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever. Tamo junto!